Da honra e toda a glória. Oh, minha amada, está aqui minha princesa. Senhor, meu Deus, derrama tuas bênçãos sobre a tua serva, Senhor. Pai querido, usa ela, Senhor, como o Senhor sempre tem usado, Pai. Fala conosco através da tua serva, Senhor. Pai querido, porque o Senhor escolheu ela, é porque ela vai falar conosco hoje. Mas é o Senhor que orienta, em nome do Senhor Jesus. Fica conosco e permanece para todo sempre. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Por gentileza, podem tomar assento. Mais uma vez, eu externo a Deus a minha gratidão, por estar aqui ministrando a palavra do Senhor. Agradeço ao pastor Kleber, que sempre me confia essa responsabilidade. E eu peço aos irmãos, em nome de Jesus, que os irmãos orem por mim. Porque, irmãos, como funciona o culto? O culto a Deus funciona da seguinte maneira: nós viemos à casa do Senhor e nós trazemos para Deus a nossa adoração, trazemos para Deus o nosso louvor, trazemos para Ele a nossa petição. O apóstolo Paulo diz, lá na Epístola aos Coríntios, que nós trazemos os dons que Deus nos deu. Então, nós trazemos profecia, trazemos o dom de interpretação de línguas, tudo isso para usar durante o culto. Mas a hora sagrada que o Senhor fala conosco, aí nós silenciamos e Ele, Deus, Ele é o supremo nutricionista, porque só Ele conhece a necessidade de alimentação da alma de cada um, só Ele conhece. Então, Ele é o supremo nutricionista, que Ele vai dispensar o alimento, Ele sabe quem precisa do leite e quem já pode comer o alimento sólido. Então, Ele vai dispensar o alimento e nós, ministradores da palavra, eu aqui nesta noite, eu sou simplesmente a garçonete, que pego a bandeja de suas mãos e entrego para vocês. Não cabe a mim colocar nenhum condimento, acrescentar nenhum tempero, não cabe a mim colocar nada de mim. A palavra vem dEle para nós, conforme a necessidade dos nossos corações, porque Ele conhece, eu não. Ele conhece cada um, eu não conheço. Ele sabe como foi o dia de cada um, eu não sei. Então, Ele vai ministrar, através de mim, que estou aqui nesta noite com essa tamanha responsabilidade, mas eu preciso que os irmãos orem, porque eu sou a garçonete que vou trazer para vocês o alimento de Deus nesta noite. Vamos meditar na palavra do Senhor. Livro do profeta Isaías, capítulo 39. Irmãos, nós vamos fazer um estudo sobre a vida do rei Ezequias. Esse estudo vai ser em 2 etapas. Então, nós damos início hoje e, com a permissão e a graça do Senhor, concluiremos esse estudo quinta-feira que vem. Então, em 2 etapas. Hoje nós vamos fazer a primeira parte, Então, vamos, para tanto, ler a palavra do Senhor em Isaías, capítulo 39. Tem alguns versículos, que eu vou pedir para que a mídia coloque no telão, como sempre faz. E eu quero, irmãos, todas as vezes que eu ministro a palavra, eu gosto de interagir. É muito ruim a gente ficar falando sozinho aqui em cima, irmãos, é muito ruim. Eu gosto de interagir. Então, eu quero que os irmãos leiam para mim. Porque quando nós lemos a palavra, nós aprendemos mais quando lemos em voz alta, porque nós exercitamos os sentidos, nós exercitamos a visão, a audição e a fala. Então, eu preciso, aí vai colocar no telão, eu peço a gentileza que os irmãos leiam para mim, para ser melhor compreendido. Se os irmãos tiverem dúvida, eu sempre falo, por favor, me procure, Eu estou à disposição, para esclarecer dúvidas dentro da medida do possível, quanto à palavra ministrada. Eu quero interagir com os irmãos, tá bom? Para nós aprendermos juntos. Isaías 39 nos diz: neste tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias,
porque soube que estivera doente e já tinha convalescido. Ezequias se agradou deles e lhes mostrou a casa do seu tesouro, prata, ouro, as especiarias, os óleos finos e todo o arsenal, enfim, tudo o que se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Então Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram? De onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: de uma terra longínqua vieram a mim de Babilônia. Perguntou ele: que viram ele em tua casa? Respondeu Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que te entesouraram teus pais a ti até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Dos teus próprios filhos que tu gerastes, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei de Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: é boa a palavra do Senhor, pois pensava, haverá paz e segurança nos meus dias. Para começarmos o estudo de hoje, é necessário, irmãos, nós passearmos pela história, para entendermos o que acontece. Então, vou pedir aos irmãos que prestem bem atenção, porque nós vamos precisar de todas essas informações para entender o que aconteceu. E o apóstolo Paulo diz que todas as coisas que estão escritas na Bíblia são para nosso proveito e para nosso exemplo. Então, nós vamos prestar atenção que esta passagem tem muita coisa para nos ensinar, certo? Então, para tanto, nós temos algumas perguntas a serem feitas, e a primeira pergunta é: quem foi Ezequias? Quem foi Ezequias? Tá? Essa passagem que eu acabei de ler, ela é tão importante, irmão, isso que aconteceu foi tão importante que ele está registrado em 3 livros diferentes da Bíblia. Essa passagem está registrada 3 vezes na Bíblia. Ela está em 2º livro de Reis, no capítulo 20. Ela está no 2º livro de Crônicas, no capítulo 32. E ela está aqui em Isaías 39. Tal a importância do que aconteceu. Então, quem foi Ezequias? Para nós entendermos, nós vamos começar no princípio. Quando Salomão, filho de Davi, pecou, Deus se irou com Salomão. Deus tinha dado um reino de Israel para Davi, né, dinastia davídica, entregou o reino a seu filho Salomão, mas Salomão pecou contra o Senhor, adorou ídolos. O que Deus fez? Deus fez o seguinte: Deus dividiu o reino. Então, o reino de Israel era composto por 12 tribos. O que Deus fez? Deus separou 10 tribos e entregou para que o inimigo de Salomão reinasse. Então, 10 tribos, chamada de Reino do Norte, ficou com Jeroboão, filho de Nebate. Essas 10 tribos passou a ser a nação de Israel, depois passou a ter como capital a cidade de Samaria. Esse reino teve 19 reis, todos perversos aos olhos do Senhor. Teve pelo menos 3 dinastias reinando e pelo menos 9 conspirações. O que é conspiração, Rita? É quando um general, um capitão do exército matava o rei e tomava o seu lugar. Pelo menos 9 conspirações. O último rei de Israel foi Oséias, um homem perverso, né? E como Israel pecou muito contra o Senhor, então Deus, né, ele visitou a terra com sua ira. Então a terra de Israel ela foi definhando, se acabando. Quando chegou no último rei Oséias, Israel estava devastado, a terra estava acabada. Nessa época, tinha um império poderoso, que era o império da Assíria,
era o império que já tinha crescido, e o rei, o imperador, os imperadores assírios eram potencialmente conquistadores. Então, eles entraram em Israel na época do rei Oséias e deixaram Israel como vassalo. Então, Israel pagava tributo para o rei da Síria. Quando o rei Salmanassar, da Síria, morreu, então o rei Oséias, israelita, ele pensou no seu coração, agora é a hora da gente se libertar do jugo da Síria. Ele conspirou contra o rei Tiglat-Pileser, que a história diz que é Sargão, né? Esse imperador, ele era extremamente cruel, e esse imperador, ele entrou em Israel e devastou a terra, acabou com a nação de Israel. Levou os israelitas para a Síria, e esse imperador, ele tinha um costume. Todas as vezes que ele conquistava um país, ele trazia pessoas de outras nações para habitar naquele país. Com qual propósito? Destruir a cultura. Com qual propósito? Apagar o nome da nação conquistada. Então, nós vamos ver que esse rei levou 5 povos para habitar em Samaria. Né? E a Bíblia vai dizer que esses povos eram pagãos, né? E que esses povos tiveram a missão de acabar com a cultura de Israel. Então, para ver a situação que estava. Do outro lado, nós temos 2 tribos pequenas, Judá e Benjamim, que por causa da promessa que Deus fez a Davi, ele disse assim, olha, todos os reis que reinarem nessa tribo serão descendentes de Davi, porque Deus tinha prometido que da descendência de Davi viria o Messias. Então, o reino sul, reino de Judá, teve 19 reis, alguns bons, outros maus, né? E teve uma rainha, Atalia, que não era da dinastia de Davi, que conspirou, tomou o trono, mas que o sacerdote Joiada devidamente arrancou ela do trono, colocou ela no seu lugar, mandou matar, né? Então, para nós entendermos, alguns reis de Judá eram bons, outros maus. Ezequias era o 15º rei. Então, se Judá teve 19 reis, Ezequias é o 15º, ou seja, ele reinou quase no fim da nação de Judá. Tá? Então, quem era o pai de Ezequias? O rei Acás. Era um rei perverso, foi um rei maligno. A maldade de Acás foi tanta que ele fechou o templo do Senhor em Jerusalém, o templo que Salomão construiu. O templo onde Deus disse assim, olha, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Deus tinha dado a ordem a Moisés. Nas menorás, o fogo tinha que ser aceso toda manhã, toda noite, não podia se apagar. O rei Acás, ele foi tão perverso, um rei feiticeiro, um rei maligno, que ele fechou as portas do templo, arrancou os sacerdotes e os levitas para fora, né? Fechou o templo e ele instituiu um culto a deuses pagãos dentro da nação de Judá. Quando Acás faleceu, seu filho Ezequias, que é o homem que nós estamos estudando, começou a reinar. Tinha 25 anos de idade Ezequias quando começou a reinar. A Bíblia diz que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Então, Ezequias começou o seu reinado como? Abrindo as portas do templo de Jerusalém. Abriu as portas do templo. Onde que isso está registrado? Em 2º livro de Crônicas, no capítulo 29, no versículo 18 e 19. Então, ele restaurou, abriu as portas do templo, fez toda a limpeza do templo. O que ele fez? Ele restaurou, né, os turnos levíticos, porque Davi, antes de morrer, ele entregou para Salomão, ele fez um estudo de todos os turnos, de todas as linhagens de levita e todas as linhagens do sacerdócio. Então, a seu turno tinha uma família que tomava conta da arca, tinha uma família que prestava o culto, tinha família de sacerdote que fazia o sacrifício durante a Páscoa, então tinha todo um turno. Aí Ezequias restaurou, né, o turno levítico, o turno sacerdótico. Ezequias, ele pegou os instrumentos musicais que Davi tinha feito para o culto do Senhor. Esses instrumentos estavam lá jogados na casa do Senhor, cheio de teia de aranha, todo lá. Ezequias pegou esses instrumentos, limpou,
né? E Ezequias restaurou o culto ao Senhor. Então, ele abriu a casa do Senhor, restaurou, começou a vivificar o povo, trazendo o povo de volta para a casa do Senhor. E a Bíblia vai nos narrar, em segundo livro de Crônicas, no capítulo 29, que Ezequias ele realizou uma grande Páscoa. Depois que ele abriu as portas, que ele restaurou, começou o povo a sentir alegria, irmãos, porque quem conhece o Senhor sabe como um culto a Deus vivifica a nossa vida, a nossa alma, e o povo de Judá começou a se alegrar, e o povo de Judá, né, começou a adorar a Deus, e Ezequias realizou uma Páscoa muito grande. E o que Ezequias fez? Ele era um rei piedoso. Ele não realizou essa Páscoa somente para o povo de Judá. Ele mandou mensageiros a ir à terra de Israel, que tinha sido devastada pelos assírios. E ele mandou buscar todo mundo que estava lá. Pensa, 19 reis reinaram em Israel, desde o primeiro rei, Jeroboão, filho de Nebate, que esse povo se afastou de Deus. Esse povo não tinha mais nada de sacerdócio, esse povo não tinha mais nada de levita, esse povo não tinha mais nada da palavra de Deus há quantos anos, há quantas gerações, né? Então, Ezequias falou assim, olha, vão lá, traga o povo que ficou na terra, porque ficou na terra quem? O povo pobre, o povo que não tinha terra, o povo que não tinha condições. Ezequias disse, traga eles para cá, para que eles sejam sarados pelo Senhor. Então, Ezequias realizou essa grande Páscoa, que está registrada também para nós, né, para o nosso ensinamento. Chamou o povo, conclamou o povo a servir o Senhor. Como pastor da nação de Judá, ele disse, olha, agora nós vamos servir ao Senhor. E a Bíblia diz que o povo se alegrou de uma tal maneira. Tá? Irmãos, eu sei que é um pouco cansativo essa parte, mas é necessário entender a história para nós entendermos o que vai acontecer. É necessário a gente ter um conhecimento da história. Ezequias chama o povo a servir o Senhor. E Deus começa a derramar alegria no coração do povo. E Deus começa a tratar com o povo, e o povo sente alegria, e o povo é avivado, e a nação de Judá começa a crescer. A nação de Judá começa, né, a se levantar, porque Deus começa a operar milagres. E Ezequias, ele é um homem tão importante para essa restauração de Judá, que nós temos pelo menos 3 orações de Ezequias, que é respondida de maneira poderosa. 3 orações. Então, a primeira dela, eu gostaria que os irmãos do telão colocassem para mim, né? A primeira oração está registrada no segundo livro de Crônicas, no capítulo 30, do versículo 18 a 20. Eu gostaria que algum irmão voluntariamente lesse para mim, por gentileza. Para a gente entender essa passagem, nós vamos entender que o nosso Deus, ele é santo, e o nosso Deus, para ser cultuado, ele não gosta de ser cultuado de qualquer maneira. Ele deu todas as diretrizes de culto para Moisés, quando fez o tabernáculo. Então, Deus, ele era da seguinte maneira: os levitas, antes de tocar na arca do Senhor, tinham que se purificar. Os sacerdotes, antes de ministrarem ao povo, eles tinham que se purificar. Primeiro fazia a expiação pelos seus pecados, para depois fazer pelos pecados do povo. O sumo sacerdote, antes de entrar no Santo dos Santos uma vez por ano, eles tinham que se santificar. E o povo, antes de comer a Páscoa, tinha todo um ritual de purificação. O que aconteceu aqui?
como o povo veio da nação de Israel, de Zebulon, Issacar, Manassés, eles vieram de Israel há quantos anos estavam lá abandonados sem cultuar a Deus? Quando eles foram celebrar a Páscoa, esse pessoal não fez a purificação ritualística. E Ezequias, como um rei piedoso que era, ele vai orar por esse povo. Detalhe, essa não era a função de Ezequias. Ezequias não era sacerdote. Quem tinha que orar pelo povo era um sacerdote. Ezequias não podia fazer isso. Não era a função dele. Mas a Bíblia diz que ele se compadeceu do povo. Como os sacerdotes não fizeram isso, Ezequias tomou a frente do sacerdócio e orou ao Senhor: Senhor, Tu és bom. Senhor, tem misericórdia desse povo, que eles estão participando da Páscoa, mas eles não participaram, né, do ritual de purificação. Tem piedade. Irmãos, e era um avivamento tão puro, era uma coisa assim tão santa, que a Bíblia diz assim: Deus ouviu Ezequias. Irmãos, isso é um milagre, é Deus passando por cima da sua lei, né? E Deus ouviu a Ezequias e sarou o povo. Então, essa é uma oração poderosamente respondida, tá? Segunda oração, irmãos, de Ezequias. Ezequias não era fraco, não. Segunda oração de Ezequias, tá? Eu gostaria que os irmãos lessem para mim, por gentileza. Aqui está, em segundo livro de Crônicas, no capítulo 30, não, segundo livro de Crônicas, no capítulo 32 e no versículo 20. Por gentileza. Alguém lê para mim, por gentileza. Amém. Olha que coisa linda. Então, a Síria, que era uma nação poderosa, que já tinha devastado Israel, que estava conquistando todas as nações, um dia eles resolvem mexer com Ezequias. E o rei Senaqueribe, ele chega para Ezequias e fala assim: nós já conquistamos todas as nações em volta, agora chegou a sua vez, agora nós vamos conquistar a sua nação. E ele começou a atormentar Ezequias. E Ezequias tremeu de medo, gente, porque a Síria era um império poderoso e seus imperadores eram perversos. A história nos diz que o rei Sargão, o mesmo que conquistou Israel, diz que ele tinha um costume: cada rei que ele conquistava, ele arrancava a pele viva desse rei e ele colava essa pele nas colunas do seu palácio. E todas as vezes que ele se assentava no seu trono, ele ficava vendo isso para se glorificar, para dizer: nossa, quão poderoso eu sou. Quando Senaqueribe manda essa carta para Ezequias, imagina, Ezequias treme, meu Deus do céu. E Senaqueribe começa a apavorar Ezequias e manda uma carta: olha, não pensa que Deus vai te livrar, porque foi Deus que me mandou te conquistar. Deus entregou todas as nações nas minhas mãos. E ele começa, e aí o que acontece? A Síria monta um cerco diante da nação de Judá. Quando Ezequias vê aquilo, ele fica apavorado, ele pensa: meu Deus, e agora? Ele chama o profeta Isaías. A Bíblia vai dizer que ele pega a carta que Senaqueribe mandou, os dois entram no templo e eles começam a orar ao Senhor. Presta atenção nessa oração, porque nós vamos usá-la para frente. Ezequias fala assim: Senhor, essa carta que ele está te afrontando não é a mim, porque o povo é teu, a nação é tua, esse povo não é meu, não é a mim que eles estão afrontando, eles estão afrontando ao Senhor. Senhor, tenha misericórdia. Né? Aí começa, aí Deus fala para Isaías assim: diga para Ezequias, o meu servo, não temas, porque o rei da Síria não vai sequer pisar em Judá e vocês não vão ter que lutar com ele, deixa ele comigo. O que Deus faz? Pensa, irmãos, que coisa poderosa. Deus manda um anjo e esse anjo vai matar, destruir 185 mil soldados assírios, destros em guerra, poderoso na batalha, são poderosos. Um anjo acaba
com 185 mil soldados assírios. Não foi só isso. Senaqueribe foi lutar uma outra batalha, e a Bíblia nos diz que quando ele voltou para sua casa dessa batalha, seus 2 filhos conspiraram contra ele e o mataram. Nem pisou em Judá. Irmãos, e esses feitos iam sendo notórios para todas as nações que estavam ali em volta deles. Né? Aí vem a terceira e a mais conhecida oração do rei Ezequias. A Bíblia diz que Ezequias foi mortalmente ferido, né? Foi ferido de uma chaga mortal, e Isaías vai dar a mensagem para ele. Isaías chega no palácio e fala assim: Ezequias, assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque certamente morrerás e não viverás. A Bíblia diz que Isaías está saindo do quarto real, está andando pelo palácio. Ezequias, prestem atenção nisso, irmãos. Ezequias se vira para a parede e faz uma oração a Deus. Por favor, coloque essa oração no telão para mim, e eu quero que alguém leia para mim, por gentileza. E prestem atenção na forma que ele ora, por gentileza. Isso está no livro de 2 Reis, no segundo livro de Reis, no capítulo 20, do versículo 12 a 18. Alguém lê para mim, por gentileza. Ai, não, irmãos, desculpa, não é essa, não. Não é essa, não. Eu marquei errado. Vamos ler, então, está em Isaías. Isaías, vamos ver aqui, então, perto. Está Isaías 38. Está aqui por perto. Isaías. Isaías 38, 2. Por gentileza. Eu marquei errado. É Isaías 38, 2. Por gentileza, alguém lê para mim. Pode continuar, por gentileza. Ok. Então, Isaías não tinha saído do palácio ainda, quando o Senhor disse para Isaías: volta e dize ao meu servo Ezequias, não morrerás. O Senhor acrescentou aos teus anos 15 anos, né, aos teus dias 15 anos, e ao terceiro dia você subirá à casa do Senhor para adorá-lo. E Ezequias pediu um sinal a Deus, depois nós vamos falar sobre isso. E a Bíblia diz que Ezequias era um rei tão amado que ele foi grandemente abençoado e enaltecido entre as nações. Segundo a Crônicas 32, 23. Alguém lê para mim, por gentileza? Isso é muito importante. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 32, versículo 23. Isso é muito importante. O povo estava tão contente com Ezequias, tão contente, que eles levavam coisas preciosas, tesouros para o templo e presentes preciosos para Ezequias. Então, Deus foi abençoando Ezequias no seu reinado, que ele foi ficando tão próspero, e o seu nome foi enaltecido entre as nações. Ok? Agora nós vamos ver quem foi Babilônia. Aqui nós vimos quem foi o rei Ezequias, agora nós vamos ver quem era Babilônia. Babilônia, situada na planície do Eufrates, junto com a Síria, a Cádia, junto com a Suméria, eles eram o berço da civilização. Uma nação potencialmente idólatra, uma nação que formava magos, adivinhos e feiticeiros,
uma nação potencialmente inimiga de Deus, mas uma nação que já estava predestinada a conquistar o mundo. Então, irmãos, esse encontro da Babilônia, inimiga de Deus, com um rei santo, não vai dar certo, irmãos. Isso não vai prestar. E por que a Babilônia mandou embaixadores para falar com o rei Ezequias, conforme nós lemos em Isaías 39? Os babilônios, eles estudavam muito astronomia. Eles eram, estudiosos de astronomia. E aconteceu uma coisa poderosa em Judá. Quando Isaías chega e fala para Ezequias assim: o Senhor ouviu a tua oração e acrescentou aos teus dias 15 anos. E falou que ao terceiro dia você vai estar no templo adorando. Ezequias falou assim: eu quero um sinal da parte de Deus. Aí Isaías falou para ele assim: tá, você quer que a sombra se adiante 10 graus no relógio de Acás, ou que a sombra retroceda 10 graus no relógio de Acás? Aí Ezequias falou assim: bom, a sombra adiantar, isso vai acontecer mesmo, porque conforme o dia vai passando, a sombra vai se adiantar. Eu quero que a sombra retroceda 10 graus. Irmãos, aleluia. Irmãos, Deus é tão poderoso, irmãos. Senhor, Criador dos céus e da terra, Ele formou os céus com a sua palavra. Vocês sabem o que significa retroceder a sombra 10 graus? Nós habitamos num planeta que ele tem 12.742 quilômetros de diâmetro. Esse planeta gira em torno de si mesmo numa velocidade de 1.700 quilômetros por hora. Ele vai girando. Quando ele completa uma volta inteira em torno do seu eixo, 360 graus em torno do seu eixo, fecha um dia, 24 horas, calendário solar. Quando ele faz a volta em torno do Sol, que ele fecha 360 graus em volta do Sol, se completa um ano. Esse planeta vai girando nessa velocidade, 1.700 quilômetros em volta de si, e vai rodando em volta do Sol. Retroceder a sombra significa que Deus parou a Terra e fez ela voltar para trás 10 graus. Um planeta que é 3/4 de água. Imagina essa água nessa velocidade, que ele vai. Imagina parar isso. Nós andando no carro numa velocidade de 100 km por hora. Se a gente parar bruscamente, o que acontece? 100 km por hora. Agora imagina 1.700 km por hora. Agora imagina, Deus parou a Terra e voltou 10 graus. Voltar 10 graus no horário de 24 horas no calendário solar significa aproximadamente 40 minutos. Deus retrocedeu no dia de Ezequias 40 minutos. Como? Que forma? Eu não sei. Mas eu sei que ele fez. E isso foi um sinal notório a todas as nações. Os babilônios ficaram loucos. Eles estudavam astronomia, mas o que é isso que aconteceu? Isso foi notório a todas as nações. O que é isso? Aí, Merodach-Baladã, atual rei da Babilônia, ele fala assim: Ezequias foi ferido mortalmente, era para esse homem ter morrido, ele sarou. E o seu Deus, o mesmo que matou 185 mil assírios, fez a terra retroceder. Espera aí. Merodach-Baladã chama mensageiros e diz assim: olha, pega aqui, leva esse presente para ele e uma carta minha. E esses embaixadores chegam até Judá. Ok. Agora nós temos uma outra pergunta a fazer. Quem realmente era Ezequias? Quem, de fato, era Ezequias? A Bíblia vai nos dizer que Ezequias era um homem piedoso,
com um coração presunçoso. Onde está escrito isso? 2 Crônicas 32, versículo 25. Alguém leia para mim, por gentileza. O coração desse rei se exaltou. Isaías era orgulhoso. Ezequias foi um rei orgulhoso. Irmãos, agora eu pergunto para vocês, qual era o orgulho de Ezequias? Alguém sabe me dizer? Por que ele era orgulhoso? Alguém consegue me responder? Pelos bens que ele tinha? Quem acha que sim, levanta a mão. Gente, vamos, por favor. Quem acha que Ezequias era orgulhoso pelos bens que ele possuía, levante a mão, por favor. Quem acha que ele era orgulhoso por ser rei, levante a mão. Né? Nós vamos ver qual era o real orgulho de Ezequias. Não era pela riqueza que ele tinha, não era pelo trono que ele ocupava. Qual era o real orgulho que Ezequias tinha no seu coração? Ele se achava muito santo. Ele achava que ele era o top da santidade. Ô Rita, você inventa cada coisa, ô Rita, você enxerga cada coisa. Aonde que está escrito isso, Rita? Onde que a Bíblia diz isso? Em 2 versículos. O primeiro deles, na sua oração. Quando Isaías chega e fala para Ezequias assim: põe tua casa em ordem, porque certamente morrerás e não viverás. Ele se vira para a parede e ele faz uma oração a Deus. Ele não clama a Deus por misericórdia. Ele não fala assim: Senhor, olha, o teu povo precisa de mim. Senhor, olha, tem misericórdia de mim. Não. Ele faz assim: Senhor, ser servido de te lembrar que eu tenho andado nos teus caminhos e tenho sido fiel ao Senhor. Ele está fazendo uma cobrança a Deus. Ou seja, o Senhor acha mesmo que está na hora de me levar? Eu sou fiel, eu sou santo. Deus, irmãos, é um ser tão poderoso que tem hora que Deus ele não argumenta com o homem. Essa semana mesmo eu vi um pastor falar uma coisa que eu achei muito interessante. Ele falou assim: cuidado com o que você pede a Deus, porque Deus pode te responder. Deus pode te atender. E essa foi a situação de Ezequias. Qual o segundo versículo que me diz isso? Isaías 38, 3. Não, é o mesmo que eu li, não é esse não, irmãos. 2 Crônicas 32, 31. 2 Crônicas 32, 31. Alguém lê para mim, por gentileza? Prestem atenção que Deus ele é fantástico. Às vezes Deus não argumenta conosco. A Bíblia diz assim: Deus abandonou Ezequias no negócio dos embaixadores da Babilônia. Deus deixou Ezequias sozinho. Para quê? Para que o próprio Ezequias, visse o que estava no seu coração. Deus vai provar para Ezequias que ele não era o top da santidade. Deus vai provar para ele que ele não era, né? Porque, por certo, ele se achava o Messias. Deus vai mostrar para ele que não era isso. Então, Deus vai deixar Ezequias sozinho. Deus vai falar assim: você jogou na minha face que você anda em santidade, que você, né, é perfeito no meu caminho. Vamos ver, então. Vamos ver. Aí, os embaixadores da Babilônia chegam.
qual era a real intenção de Merodach-Baladã mandar esses embaixadores, além dos sinais e prodígios, né, que eles tinham sabido? Qual era a real intenção? Babilônia ia propor uma aliança com Judá contra a Síria, porque Babilônia estava crescendo e a Síria era uma pedra. A Síria era o império da época que conquistou Israel, lembra da Síria? Então, ela era uma pedra no sapato do rei da Babilônia. Então, Merodach-Baladã pensou: puxa vida, um homem em que o Deus dele matou 185 mil soldados assírios, um homem que por causa dele Deus fez retroceder a terra, né? Um homem que foi ferido de chaga mortalmente e está curado, acho que ele seria um parceiro ideal, seria uma aliança perfeita para nós brigarmos contra os assírios. Lá vem a Rita. Aonde que está escrito isso, Rita? Como é que você sabe que era essa a proposta do rei da Babilônia? Como que você sabe? Está exatamente aqui, ó. Isaías 39, no versículo 3. Então Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e lhe perguntou. Isaías vai fazer 3 perguntas para Ezequias. Presta atenção. Ele perguntou assim: o que foi que aqueles homens disseram? Primeira pergunta. Segunda, de onde vieram a ti? Terceira pergunta, o que eles viram na tua casa? Preste atenção no versículo seguinte. Ezequias, como que Ezequias responde essa pergunta para Isaías? Ele responde assim: esses homens vieram de uma terra longínqua, vieram da Babilônia. Por que ele não respondeu a primeira pergunta? Por que ele não respondeu o que esses homens disseram? Por que ele não respondeu essa pergunta? Porque a Babilônia estava propondo uma aliança com ele. E Ezequias sabia que Isaías já tinha profetizado no livro inteiro dele ali contra a aliança com os povos pagãos. Que Isaías já tinha, que o rei Acaz, o pai de Ezequias, já tinha feito aliança com os sírios, tinha feito aliança com a Síria, e Deus reprovou todas elas. Foi reprovado. Então, por que ele não respondeu? Quando Isaías perguntou assim: o que esses homens disseram a ti? Por que ele não respondeu essa pergunta? Porque ele estava propondo uma aliança com Judá. E o rei Ezequias flertou com essa possibilidade. Poxa vida, ter os babilônicos aliados contra os assírios seria uma grande coisa. Seria uma grande coisa. E para impressionar os babilônios, o que ele faz? Ele mostra o quê? O seu ouro, a sua prata. O que ele mostra? As suas pedras preciosas, especiarias. Mostrou todo o seu armamento bélico, mostrou todo o seu exército, mostrou tudo o que ele tinha. Isaías fala assim: o que ele viu na sua casa? Ele fala assim: viu tudo, eu mostrei ouro, prata, mostrei tudo. Nada houve que eu não lhe mostrasse. Agora eu tenho uma pergunta para nós, para entendermos. O que são tesouros para nós, homens? O que são tesouros para nós? Alguém me ajuda a responder? O que são tesouros? O que era tesouro para Ezequias? O que era tesouro para Ezequias? Ouro, prata, pedras preciosas, especiarias. Isso era o tesouro que ele tinha, que ele julgava ter. Agora a pergunta é: o que são os tesouros de Deus? O que nós consideramos tesouro e o que realmente é tesouro? Porque Jesus falou assim: onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. O nosso coração está nos tesouros certos? Será que estamos colocando o nosso coração nos tesouros certos? Eu não estou aqui
para julgar Ezequias e nem para falar mal dele. Por quê? Ele é homem. E nós não somos diferente dele. Qual era o real tesouro que Deus colocou na mão de Ezequias? O povo de Judá. Qual era o real tesouro que Deus colocou na mão de Ezequias? Sua família. Qual o real tesouro que Deus coloca nas nossas mãos? Será que nós não estamos fazendo igual Ezequias, dando prioridade a tesouros que não são tesouros? Presta atenção que quando a Síria, Senaqueribe, afrontou Ezequias, o que ele fez? Chamou Isaías, foi para o templo e orou: Senhor, ele não está me afrontando, ele está afrontando ao Senhor, esse povo é teu. Por que agora que ele está diante dos mensageiros de Babilônia, ele não fala da grandeza do Senhor? Por que agora ele não diz que o povo é de Deus? Por que agora ele mostra a sua glória? Por que agora ele mostra o seu poder? Porque ele quer uma aliança com o rei da Babilônia e ele sabe que Deus não gosta. Por que agora o povo não pertence mais a Deus? Por que agora o reinado não é de Deus? É dele. Porque ele colocou o coração nos tesouros que não são tesouros. Grande oportunidade de ele evangelizar os babilônios. Olha, o meu Deus, o Deus da nação de Israel, ele matou 185 mil assírios. Olha, ele é um Deus poderoso. Quando a gente clama, ele ouve. Ele não tocou no nome de Deus. Lá vem a Rita: como que você sabe disso, Rita? Como que você sabe que ele não falou? Porque está escrito aqui, ó, Ezequias abriu o seu tesouro e mostrou ouro, prata, bronze, mostrou toda a sua glória. Se ele tivesse falado da grandeza de Deus, Isaías teria registrado para nós. Já que não registrou, não falou. Perdeu a oportunidade de mostrar para os babilônios quem era Deus, mas mostrou a sua glória. Então, o que é isso? Deus provando para Ezequias que ele não era o top da santidade. Deus mostrando para ele que ele era humano, como qualquer ser humano. Como qualquer ser humano. Ele não se lembrou da grandeza do Senhor, a irmã leu o versículo. Contudo, Ezequias não correspondeu ao benefício que Deus lhe fez, ele não anunciou a salvação do Senhor. Como o apóstolo Paulo diz que tudo que foi escrito para nosso proveito é escrito, vamos visualizar que nós estamos também na linha do tempo, nós estamos quase no fim, como no reinado de Ezequias. E a pergunta é: o que temos tido como tesouro para nós? Por quê? Porque eu devo dizer para os irmãos que a Babilônia, nação, acabou. Isso está escrito em Isaías 13, isso está escrito no livro de Jeremias, no capítulo 51. Deus sentenciou a nação da Babilônia, porque Deus não gostava da Babilônia. Deus disse assim: olha, essa terra vai virar pó. Ninguém nunca mais vai habitar nela. Vai virar morada de chacais, vai virar morada da coruja, vai virar morada de demônios. Nunca mais ninguém vai habitar nela, e todo mundo que passar por essa terra vai assobiar e falar assim: nossa, aqui foi a Babilônia? Como a palavra do Senhor é viva, Babilônia foi situada no atual Iraque, sul do Iraque, e todas as pessoas que pisam naquela terra falam assim: nossa, aqui foi a grande Babilônia? Nunca mais se levantou. Acabou. A nação Babilônia. Mas existe outra Babilônia, que é o sistema mundano de governo. Aonde que está escrito isso? Apocalipse 17, capítulo 17, capítulo 18 e capítulo 19. Esse sistema de governo babilônico ainda existe. Nós, quando lemos em Isaías capítulo 13, Deus está sentenciando a Babilônia nação. Quando nós lemos Isaías capítulo 14, Deus está sentenciando a Babilônia sistema de governo. E se a Babilônia é um sistema de governo mundano, quem age nela? Quem governa ela? O espírito do anticristo.
Aquele espírito do anticristo que João fala na sua epístola. Mas, Rita, o que é o espírito do anticristo? O que é? Porque muita gente não sabe. O espírito do anticristo é um sistema de governo que se opõe a Deus. Então, se na palavra do Senhor Deus diz assim: eu sou o Senhor, o único Deus verdadeiro, fora de mim não há outro, o espírito do anticristo diz assim: não existe Deus. Se Deus fala, portanto deixará o homem sua mãe, unir-se-á sua esposa e serão dois uma só carne, o espírito do anticristo diz assim: olha, não existe isso. Homem pode se unir com homem, mulher pode se unir com mulher. Se a palavra do Senhor diz assim, que filhos são bênçãos do Senhor, para nós, o espírito do anticristo diz assim: bobagem, pode matar a criança ainda no ventre e jogar fora, porque não significa nada. Essa criança não é nada. Esse é o sistema de governo que governa o mundo, que governa a Babilônia. E é com muita tristeza no meu coração, com muita tristeza, que eu digo que esse sistema babilônico de governo tem mandado mensageiros na nossa casa. Tem mandado mensageiros na casa dos cristãos. E são recebidos com honras. E muitas das vezes os cristãos estão expondo os seus tesouros para esses mensageiros. Irmãos, Deus sabe tudo a nosso respeito. Deus sabe tudo sobre nós. Então, quando o profeta Isaías chegou para Ezequias e disse assim: põe a tua casa em ordem, presta atenção, que pôr a casa em ordem não é dar brilho na prataria, não é colocar os tapetes no lugar certo. A casa de Ezequias estava bagunçada. Que casa? Quando Deus disse assim: certamente morrerás, é porque aquela era a hora de Ezequias morrer. Era aquele momento. Mas Ezequias, se achando santo, ele vai argumentar com Deus. E Deus vai acrescentar 15 anos da sua vida. Nesses 15 anos, presta atenção, Ezequias não produziu nada de bom. O que aconteceu? Ele gerou Manassés, que vai ser o seu herdeiro, e Manassés foi o pior rei de Judá. Ele abriu os seus tesouros para a Babilônia e vendeu os seus filhos, a sua descendência, para os inimigos de Deus. Vendeu a sua descendência. Um rei de coração tão egoísta, que quando Isaías diz assim: ouve a palavra do Senhor dos exércitos. Essa Babilônia vai entrar aqui, vai levar tudo, todo o tesouro que seus pais, que os seus descendentes, que os seus antecessores conquistaram até o dia de hoje, vai levar embora, vai levar seus filhos, príncipes, para serem escravos lá. Vão ser eunucos, vão servir o reino da Babilônia. Ezequias pensa bem e fala assim: ah, beleza, boa essa palavra, não vai ser nos meus dias. Olha o tamanho do egoísmo desse homem. Beleza, nos meus dias haverá paz e justiça, perfeitinho, pode levar descendência. E é aí que eu quero uma reflexão para nós. Os nossos tesouros, quem são? Nossos filhos, nossa família, os dons que Deus nos tem dado. E é muito comum hoje nós vermos cristãos que trabalham em 2 empregos, né, que buscam, busca se especializar até mais do que deve para conquistarem cargos altos e esquecem dos seus filhos, e esquecem do seu cônjuge. Colocam o coração em coisas materiais, chegam em casa cansados, não fazem um culto a Deus dentro de casa, porque estou cansado.
Não leem a Bíblia com seus filhos, porque não dá tempo, estou cansado. E eles esquecem que existe um sistema de governo do anticristo, que agora está preparando escolas de tempo integral, onde você coloca a sua criança às 7 horas da manhã lá, ela sai 4h30 da tarde, e que existe um time pesado de pedagogos que são treinados para arrancarem do coração dos nossos filhos a palavra do Senhor. Para arrancarem do coração dos nossos filhos que Deus existe. Pedagogos treinados pesadamente para dizer que a família tradicional acabou. É coisa do passado. Enquanto isso, os pais trabalhando para terem dinheiro, terem conforto, terem status. Tem casal que está tendo um problema conjugal, mas se recusa a falar com o pastor. Está lá digitando no seu trabalho, sentado do lado de uma pessoa que não é da mesma religião. E aí a pessoa pergunta: o que aconteceu com você? Ah, tive uma briga com meu marido. E vai abrindo o seu coração. Vai mostrando os seus tesouros para quem não deve. Ah, briguei com meu marido. Nossa, o cara é chato, gente. Vocês não têm noção. Ele fez isso, isso e isso. Aí a outra começa a dar conselhos. O que aconteceu com você? Briguei com meu filho. Você sabe para quem que você está abrindo a sua vida? Mensageiros da Babilônia. Por isso que nós não devemos criticar o rei Ezequias, porque nós fazemos isso todo dia. Todo dia. Mas Deus é justo. Deus é justo. Deus, Ele é perfeito. Se vocês acham que Deus nunca vai cobrar de nós o que Ele entregou nas nossas mãos, vocês estão enganados. Porque Jesus, Ele vai nos contar a parábola dos talentos. E, irmãos, se tem uma coisa que o sistema babilônico tem colocado no coração dos cristãos, é uma perversidade. É achar que Deus é bonzinho. É achar que no dia do julgamento você vai poder argumentar com Deus. Irmãos, não vai. Não vai. Com Deus não se argumenta. Presta atenção na parábola dos talentos. A Bíblia diz assim: o Senhor da terra chegou e se assentou e chamou as pessoas para quem Ele tinha entregado o talento. O Senhor não fala uma palavra. A pessoa chega para ele e fala assim: Senhor, aqui está, o Senhor me deu 5, eu granjeei mais 5. Aí ele fala: bem está, servo bom e fiel. Aí vem o segundo. O Senhor não fala nada. Quem fala é quem está devolvendo. Senhor, o Senhor me deu 2, eu estou devolvendo mais 2. Bem está, servo bom e fiel. Aí vem o terceiro: Senhor, eu sei que o Senhor é severo, que o Senhor ceifa onde não semeia. Eu tive medo e escondi. O Senhor, Ele é muito, mas muito sucinto. Mau servo. Se você sabe que eu sou severo, por que você não colocou meu dinheiro no banco? Pega ele, amarra mãos e pés, lança nas trevas exteriores. Não tem argumentação. Não dá para conversar. Porque Deus sabe tudo. Na parábola das bodas está lá registrada em São Mateus 22. São Mateus 22. Jesus conta a parábola, ele fala assim: olha, e o Senhor da terra ia celebrar as bodas do seu filho, e ele mandou chamar os convidados, os amigos. Aí um fala assim: ah, Senhor, eu casei, não posso ir. O outro fala: olha, comprei uma junta de bois, vou experimentá-la. Os convidados não foram. Aí o Senhor fica indignado, ele fica irado. Jesus disse que ele ficou irado. E ele falou assim para o seu servo: vai lá, pega lá, nos becos, nos valados, nas calçadas, traz todo mundo aqui, porque a festa do meu filho não vai ficar sem convidados. Perfeito. Só que a parábola não acaba aí. Jesus conta que o Senhor, o Pai, Ele está passeando no grande salão. Vamos imaginar que fosse um buffet, um enorme, e ele está passeando pelas mesas. De repente, ele olha um homem que está ali sem vestes nupciais. Está lá em São Mateus, capítulo 22, não lembro o versículo. E ele pergunta assim: amigo, como que você entrou aqui?
Sabe o que a Bíblia diz? Que o homem emudeceu. Isso não está na Bíblia à toa, gente. O julgamento de Deus é severo. Não adianta as pessoas falarem assim, quando eu chegar diante de Deus, eu vou falar, você não vai falar nada. Quando eu chegar diante de Deus, eu vou falar que eu era assim, porque meu pai era isso, porque minha mãe era aquilo. Imagina, quando eu chegar diante de Deus, eu vou perguntar para Ele por que isso aconteceu comigo. Lê do engano, filho. Nós não vamos falar nada para Deus. Não tem argumentação. O Senhor pergunta para ele assim, como você chegou aqui sem vestes nupciais? Ele emudeceu, não tinha o que responder. Aí o pai de família fala assim, olha, amarra pés e mãos, lança nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dente. Ou seja, não tem segunda chance. O julgamento de Deus é severo. Pastor Paul Washer tem uma pregação que eu acho maravilhosa, se vocês puderem, ouçam. Ele vai falar sobre o juízo final descrito no livro de Apocalipse e também descrito em Daniel. E ele tem uma visão fantástica do juízo final, porque ele diz assim, olha, quando Deus desce para julgar, para acontecer o julgamento do trono branco, que desce o trono de Deus e que vem o trono de Jesus, ele fala assim, está escrito na Bíblia, cuja presença fugiu os céus e a terra. Ou seja, os céus e a terra vão na contramão. Enquanto o povo está vindo para ser julgado, os céus e a terra estão fugindo. Tamanha é a ira de Deus. Isso é para a gente despertar. Para nós usarmos o que Deus tem dado para nós. Porque Deus, Ele jamais vai perguntar quantos idiomas nós falamos. Ele jamais vai perguntar quantos diplomas nós temos. Isso não importa para Deus. Ele é dono do ouro, da prata, Ele é dono de todas as riquezas. Ele não vai perguntar quantos carros nós tínhamos. E se na nossa casa tinha piscina ou não, Ele jamais vai perguntar isso. Ele vai perguntar, cadê os filhos que eu te dei? Lá, quando Deus falou para Moisés, deu a lei para Moisés, Ele falou assim, diga aos pais que ensine seus filhos na palavra, falando em tempo, fora de tempo, quando estiverem andando pela rua, quando estiverem comendo, quando se assentarem, fala a palavra para ele, para que a palavra seja incutida no coração dele. Como que nós estamos criando os nossos filhos hoje? Você fala que Deus existe? Você faz o quê? Uma oração rápida com Ele? Ele tem na escola um time pesado para arrancar isso do coração dele. E vai arrancar. Sinto muito, vai arrancar. Sinto muito. Se nós não investirmos nos nossos filhos, e como que os mensageiros de Babilônia chegam na nossa casa? Como? Através de entretenimentos. Eu tenho orado a Deus para que Deus abra os olhos do seu povo, para que Deus mostre para o seu povo como Satanás usa o entretenimento e a cultura deste mundo para hipnotizar mentes. Como? Quem é mais da minha idade aqui, os mais novos não vão lembrar, mas quem é mais antigo vai lembrar que há um tempo atrás as mulheres não fumavam. Fumar era coisa de homem, beber era coisa de homem, mas aí veio as novelas. Através da televisão, aí assistia-se a novela, via aquelas mulheres fumando, tal. Daqui a pouco as mulheres começam a fumar. Passa a ser uma coisa normal. Aí, anos 80, anos 90, eles começam, dentro das novelas, a começar, né, na história deles, a começar a colocar mulheres que frequentam botecos, que frequentam bar. E as mulheres começam a beber. Hoje em dia, tem cervejas que são preparadas para a mulher. Buscaram a alcançar esse público para saber do que elas gostam, para a mulher beber. Através de entretenimento, de novelas, de teatro, de filmes, desenhos animados, eles vão implantando a cultura deles dentro da nossa mente, dentro da mente dos nossos filhos. E aquilo passa a ser o quê? Normal. Passa a ser normal. Aí passou a ser normal. Até 1977 o divórcio não existia no Brasil. Mas entrou outra vez, as novelas, tanto, né, vai divorciando, daqui a pouco, pronto. Vai ficando normal. E o mundo começou a se perder, não a se perder, a botar para fora quem realmente ele é, contaminando os cristãos.
Eu vejo cristãos que ficam maratonando séries, não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para orar, já não sabe mais nem fazer um jejum, mas ficam maratonando séries. Eu não estou aqui para falar contra, porque isso quem doutrina é o pastor, não é isso, mas para nós pensarmos como que o mundo entrou, os mensageiros entraram dentro da nossa casa, e nós o abrigamos. Estamos fazendo como Ezequias, vendendo a nossa descendência. Ao invés de pegarmos pesado, investirmos pesado nele, nas leis do Senhor. Mas isso fica para a próxima quinta-feira. Né? Isso fica para a próxima quinta-feira. Nós vamos terminar aqui o estudo, indo para casa refletindo. Para quem você tem mostrado os seus tesouros? E você realmente tem cuidado do tesouro que Deus te deu? Temos cuidado do que Deus pôs nas nossas mãos? Ou nós nos julgamos tão santos também, Deus cuida. Eu conheci uma irmã, tadinha, eu não estou falando mal dela não, mas isso aconteceu. Todas as vezes ela falava assim, Deus cuida do meu filho, Deus cuida do meu filho, Deus cuida, Deus cuida. Né? Morreu jovem o filho dela, dependente químico. Contraiu HIV, morreu. Aí vem a pergunta, Deus não cuidou? Não, porque quem tinha que cuidar era ela. Deus entregou nas mãos dela. Se nós não, irmãos, é uma realidade. Se nós não investirmos no que Deus nos deu, Deus não vai fazer. E vai cobrar de nós. Semana que vem nós vamos ver quem foi a descendência de Ezequias e o que aconteceu com essa descendência. Ele vendeu sua descendência à Babilônia quando? Quando saiu dos propósitos de Deus. Quando Deus mostrou para ele que ele não era o santo que ele pensava ser. E que Deus não nos mostre que nós não somos o santo. Que Deus não nos mostre. Então, vamos para casa refletindo nisso e pedir graça a Deus para cuidarmos dos nossos tesouros. Porque, irmão, Pedro, ele vai nos dizer uma coisa interessante. Primeira epístola de Pedro, no capítulo 4, eu não me lembro o versículo, mas eu sei que está no versículo 4, no capítulo 4 da primeira epístola de Pedro. Ele diz assim, que o julgamento de Deus começa por onde? Pela igreja. E ele fala assim, e se começa pela casa do Senhor, imagina o que vai ser do mundo. Porque nós cristãos achamos que Deus não vai nos julgar. Nós temos essa ideia, né, de que nós somos os bonzinhos, né, de que nós já estamos. Não, irmãos. Deus começa o julgamento pela sua casa. Porque Deus é justo. Começa o julgamento aqui. Aonde estamos investindo o nosso tempo? Aí o irmão chega em casa, começa a assistir, né, as séries da Netflix, que irmãos, não tem nada a ver para cristão, irmãos. Eu não assisto, Deus é testemunha que eu não assisto, mas eu ouço comentários. E a gente vai ouvindo comentários das músicas. Teve uma época que teve em alta... Deixa eu explicar direitinho. A intenção da mídia era normalizar o cigarro. Depois, usava suas novelas e filmes para normalizar a bebida. Depois, começou a usar novelas, filmes, desenhos animados para legalizar a relação sexual ilícita. Hoje em dia, eles estão usando isso para legalizar o satanismo. O satanismo está em alta no mundo, não é só no Brasil, não. É cada perversidade, irmãos. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Esta semana, eu li, Ministério Público de Taubaté decreta que nas escolas de Taubaté não se pode pronunciar mais nenhuma palavra religiosa. Não se pode mais nas escolas de Taubaté dizer para uma criança, vai com Deus. Não se pode dizer mais assim, Deus te abençoe. Taubaté, aqui do nosso lado. Não se pode rezar o Pai Nosso nas escolas. Mas pode usar droga. Pode a violência. Pode a criança pequenininha já ser sexualizada. Isso pode. Irmãos, o mundo joga pesado.
E onde estão os nossos filhos situados nesse contexto? É nossa responsabilidade. Né? Hoje em dia a gente vê que é muito comum, a mãe vai trabalhar, o pai vai trabalhar, o filho fica com os avós. Não é responsabilidade dos avós criar neto. Deus vai requerer das nossas mãos o que Ele entregou para nós. Então, se Deus quiser, quinta-feira que vem, nós continuamos esse estudo. Que Deus nos abençoe e nos desperte. Que nós tenhamos olhos para ver o que está acontecendo no mundo, irmãos. O mundo está investindo pesado. Quando que o sistema satânico babilônico será julgado? Juntamente com o anticristo. Até lá, ele vai imperar pesadamente para roubar de nós e das nossas crianças o que Deus tem nos dado. Que Deus nos abençoe e tenha misericórdia de nós. Amém.